Chove torrencialmente no texto. No descampado, correm ribeiros exigentes e momentâneos. Atravessam e encharcam a rua e arrastam-no para o Elster, que atravessa Leipzig e corre apreciadamente para o Elba. São informações da imaginação sobre um mapa. Sobre o texto, chove torrencialmente. Começou por cair água-mel que benfazeja, veio por fim ao longo período de seca. Depois água marinha, que irá salgar os campos, em seguida água, uma massa de chuva torrencial, por onde avança o silêncio da água que cresce na noite tempestuosa. Os relâmpagos furiosos que vagueiam sobre os campos imensos de beterraba, a caminho de Berlim, a leste, mandam os ventos apagar todas as velas, fechar os humanos em todas as casas, amedrontar os bichos, curvar as árvores e as plantas, desnudar as pedras. Fora do abrigo, só avança o silêncio da água. O texto vê-o descer do alto, debruçado sobre as águas. Águas que correm sobre nada, porque sem leito que asfixie. Águas que desinquietam o rio, que transbordam sobre os campos, sobre os animais afogados, sobre o choro humano. Está desencadeada a confrontação implacável do alto silêncio com o Elster. Partícula 99. A outra alma de Tual. Porque Tual tem várias almas. Quando eu olho meu violino, reclino a minha cabeça sobre ele e encontro-me reunido ao outro lado do disperso. Quando o toco, vos toco. Assim o leio sobre a pauta de música. Sua música é inaudível, e no charme da pobreza não tardo a ser preso embevecido. A melodia mantém-se longe do que consigo, num esforço de audição, apreender. Estas orquestrações rodeiam de tons melódicos os raios de sol por toda a casa. Meu Deus da música! Se entrasse um verdadeiro humano aqui, nem que fosse num pequeno intervalo, humano, de humanidade, o que tem carne de misericórdia, disse o touro que entrou. Começa a despontar um raio de sol verdadeiramente humano, segundo o pedido de Tual. Seu contexto, a ética de bolso. As cenas fluem sem dono, servidas à mesa em pratos simples, fundos de barro ou estanho. Quem está sentado à mesa é um rosto ausente. Vários. Eu verifico que pela primeira vez entro naquele livro tão fácil de trazer junto à pele e ao vestuário. Atravessei uma ponte de algumas páginas que eu queria ordenar, sequencialmente segundo um projeto. Mas mal eu atravessei, essa ponte caiu à água. E eu encontrei-me naquela vasta sala de refeições pensando que antes de comer ia dormir. Chegar devagarinho a minha colher, ao meu garfo, a minha faca de lâmina que corta. Mas de faca não preciso, pois deixei de comer animais. E aqui anda-se a ver se é possível restituir à sua imagem de vida os existentes não reais. É esse o conteúdo da leitura feita em voz alta. Quem lê está apoiado na seção do tronco de uma arbúscula que o eleva do chão, dando proeminência às folhas volvidas de leitura. Evoca trechos do pequeno volume de bolso chegado à pele,
principalmente os referentes à servidão da sensibilidade humana. Eu pergunto sem obter resposta a quem está sentado no topo da mesa. Quem autorizou esses ramos frementes de inspiração a serem mortos? Agora, os outros animais, cobertos por um murmúrio de resposta, intitulam-se no novo espaço abobadado aberto os existentes. Comovo-me a olhar seus rostos e procuro o meu, ainda com os olhos no meu corpo. Há uma campainha que toca, atravessando a espessura das paredes, e o luar, reunido à inspiração dos idiomas, aureola teus pés. És tu quem chega, o novo conviva, de quem nem sequer simulamos a espera. Substituiu quem lê, com lentos grunhidos de animal perdido em tempo de matança. E ninguém se surpreende com aquela perda de sentido da voz, que se tornou apenas um som plangente e mal articulado. No entanto, os suínos não uivam. São os lobos que uivam. Mas este, elevado pela sensibilidade dos cantores às palavras de suíno para os sons graves de porco que acompanham a refeição, tenta ler. E nenhum olhar pestaneja. Pelo contrário, fica-se emocionado da cabeça aos pés. Eu própria procuro ler no grunhido contínuo e acho este animal um princípio de beleza singular. Apalpo no interior do pequeno livro que trago no bolso uma intuição escrita. A alma esforça-se tanto quanto pode por imaginar as coisas exteriores que aumentam ou facilitam a potência de agir do corpo. Medito. Diz-me o coração que coisas exteriores pode ser o texto. Acolho, por o pressentir há muito, que toda a coisa se esforça enquanto está em si, por perseverar no seu ser. Ela repousa no mesmo silêncio em que as imagens são criadas, e há um cânone que se esvaece, e na realidade crua que estou entrando e subo sem comer, para o leito de aplicação que me pertence, onde ainda não se deitou ninguém. No cimo das escadas, e no vão de outra escada que sobe ainda mais, enrolada ao tronco do sonho, que é duro, que é tenaz, que está erguido. Seu duplo. Há um espaço lacunar entre uma rima de pratos e a louça indistinta na quarta prateleira do armário amplo da sala comum. Subo a um banco e quero preenchê-lo com um monte leve de toalhas e lenços. Do fundo da casa alguém me chama. Rorante? É a voz ritual que me lembra a hora da troca de violinos. Respondo. Só um instante, já vou. Lenços deixados sobre a toalha. Estou a vê-los na minha destreza de olhar. Embaixo e não longe de mim, presinto os outros habitantes da casa, produzindo com rigor os vários objetos de paciência, que são os textos cuidadosamente lidos, para serem cantados e retomados no tom preciso pelos cândidos animais, tão estimados. Até agora, não leem, não falam, não cantam, alguns dançam, mesmo degolados, e afasto essa imagem com a mão que segurava os pratos. Nem são homens. Associo então as suas aspirações a lenços, sacos aéreos espalhados pelo corpo,
Mas os lenços não se despedem, voam para eles. Os grosseiros anjos sem suporte de vida, na mesma hora em que tive esta percepção tão consciente, decido deixar por tempo indeterminado a casa e partir à procura. Apenas troquei efetivamente o meu violino pelo ditual. Estávamos todos à porta, a despedirmos-nos dela. Adeus, Rorante. Adeus. Vai sozinha procurar teus desiguais. Ela voltou-se para trás. Eu vou. Adeus, Ciro, adeus, Celso, adeus, Orés, adeus, Tual. E assim sucessivamente até chegar ao eco do último nome. Eu voltarei a trazer vossos nomes para os campos que nunca vi. Entoaram no coral da tarde. Guia-te, pequena andorinha nascida no armário, uma seta no texto. Sê feliz no percurso da seta. Seu contexto. Há manhãs em que a minha cabeça pedala sem fim, e deixando o limiar da casa, sai de casa em bicicleta por vias de comunicação que ainda não percorri. O cheiro da substância libidinal, oscilando no ar, bate-me na cara, e a ponta do meu amor é leve, levada em subidas e declives, pelo pedalar da bicicleta, sendo uma coisa, é o meu meio de voo preferido, que pedala com uma convergência de afetuante. E tenho-lhe um sentimento que descubro nessas manhãs, entre as nuances do amor. É, no entanto, uma ninharia sem importância. Viver é então uma projeção de luz na estrada, e eu, que nunca soube andar de bicicleta, não tenho qualquer receio de cair. Porque se cair, ampara-me o que procuro, próximo ou alto, quando eu passeio no amor em bicicleta. Seu duplo. Partiu. Constatou Tual, elevando a voz no seu íntimo. Ora essa esclarece. Tual, esse. A idade fica-lhe bem. Dá-lhe um tom apetecível que se desvanece no corpo. Flagelável? Alguma vez? Fica-lhe bem na aguda maciez do olhar, nas mãos meio cobertas pelo extremo das mangas e, acima de tudo, na voz, que mesmo quando fala, se exprime em tom cantante. No entanto, não cativa à primeira vista. A princípio, eu não sabia se me devia afastar ou aproximar dele. De modo imperceptível guia as nossas vozes, tem a arte da música vocal em alto grau. Vê-se que nunca gasta até ao fim a sua inteligência de leitura, que é uma leitura meditada. Canta em registro grave, e a sua figura, num roupão amplo de lã, também nunca se gasta. Aponta o que mais ninguém é. Nenhum outro cantor sonhou com ele. E este ponto intriga a minha brisa, porque eu sou Oressa, um sopro de passagem que no exterior, à volta da casa, com insistência vos sensibiliza. Tem na sua mesa de trabalho um livro aberto num ponto. O amor não é senão a alegria, acompanhada da ideia de uma causa exterior. E o ódio
não é senão a tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior. Seu duplo. Esta parte de um livro, que por sua vez é uma tentativa de harmonia aberta à nossa natureza, começa onde se acaba o tempo mensurável. É nele que podem evoluir para anjos de leitura os animais do vivo. Não é necessário, é apenas um desejo humano meu por me chamar gratuita, a quem nunca se paga, a não ser por graça. Se não fôssemos cantores de leitura, não me atreveria a despertá-los para tão assombrosa viagem. Assim, marco no tempo 14 de junho, no calendário que temos por detrás da porta. Um mamífero doméstico vem beber leite num pires. Eu não sei que espécie de alma bebe no prato com leite. Sob que cântico existe? Cantamos sem ter que prová-lo. Este texto tornou a minha vida improvável. Escreveu algures um cantor. Eu torno minhas as suas palavras em desespero de causa ou de alegria, de uma prova convincente. Seu contexto. Edital, um tanto dom quixotesco. Estão convocados para uma reunião sem apelo erótico a qualquer texto os cantores de leitura que fazem parte do seu extensível território. E não só. Um inconhecido desconhecido a pedido confiante de Tual. Também o chamo. Segue-se. Um cantor de leitura absolvido, de nome Bento, dividiu a sua ética em 5 partes. De Deus, da natureza e da origem da alma, da origem e da natureza das afecções, da servidão humana ou da força das afecções, da potência da inteligência ou da liberdade humana. Vamos sobrepor essas partes umas às outras nessa reunião. Utilizem-nas como vos aprouver, ou rasguem-nas.